O Instituto Cidade tem o prazer de entrevistar João Marcos Buck, juiz de direito na cidade de Joinville e um dos magistrados cujas posições são exemplares, porém muito discutidas em Santa Catarina e mesmo no Brasil. Doutor, nós temos um histórico de prisões no Brasil que, nos últimos 15 anos, partiu de aproximadamente 250 mil para aproximadamente 1 milhão de pessoas presas, e as informações dizem que há mais outro tanto com mandados de prisão e que não estão detidas porque não são encontradas. Essa quantidade de presos proporcional à população nos faz um campeão mundial de encarceramento. O cárcere resolve alguma coisa? Ele cumpre alguma função social no sentido de melhorar a sociedade, recuperar pessoas, apaziguar ânimos? Ou ele é apenas ainda uma espécie de vingança contra quem descumpre alguma norma? Olá, Léo. Olá a todos que nos acompanham aqui no Instituto Cidade. É um prazer, uma honra participar aqui dessa entrevista para tratar sobre temas que são tão duros e, ao mesmo tempo, tão importantes, tão relevantes para a nossa vida, para os seres humanos, que é a situação do sistema de justiça criminal e penitenciário e o cárcere, né, no Brasil. Os dados não são... Inclusive, o número de pessoas que estão encarceradas no país, não se sabe ao certo esse número, esses números não são qualificados. O Ministério da Justiça, através do Departamento Penitenciário Nacional, diz que são em torno de 700 mil pessoas, por aí. Já o Conselho Nacional de Justiça aponta para quase 900 mil pessoas. E a questão é que, como o sistema de dados não é alimentado com muita qualificação, nós acabamos acreditando que é mais do que isso, né? E que pode, sim, eventualmente chegar a 1 milhão de pessoas, porque em muitas localidades em que eu já estive, por exemplo, descobrem-se pessoas presas as comunicações de prisão não foram feitas à justiça, né? Então, esses números alarmantes de superencarceramento no país, especialmente a partir da Lei Antidrogas de 2006 e muito mais a partir do pacote anticrime, né, de 2019, um embrulho anticrime absolutamente sem base técnica ou até mesmo justificativa econômica, porque em todos os sentidos o pacote anticrime de 2019 são na contramão da lógica e da racionalidade, faz com que nós cheguemos a esses números alarmantes para a metade de vagas, e a partir do momento em que não há vagas e superlotação, aliado à questão das facções criminosas dentro das unidades prisionais, facções essas, diga-se de passagem, criadas a partir de uma omissão do poder estatal, porque onde o Estado legal não está, o paralegal se apresenta, e o resultado de um processo histórico de superencarceramento e de não compreensão de como superar, ou talvez da falta de intenção de compreender como superar o fenômeno da violência, que nós chegamos ao ponto de dizer que não, o cárcere não funciona. Se nós pensarmos
em uma sociedade menos violenta, nós saberemos que essa sociedade menos violenta terá menos cárcere. Quanto menos cárcere, menor a violência. Isso é muito claro. E agora, se você me perguntar se o cárcere funciona na perspectiva de neutralização e aniquilamento do outro, aniquilamento dos indesejados, das minorias políticas, né? Dos negros, dos vulnerabilizados, aí então o sistema de justiça criminal e penitenciário funciona e funciona bem, porque ele realmente tem feito o extermínio de uma população vulnerabilizada, especialmente negra. Nesse ponto, o cárcere funciona no que se diz atualmente dentro de uma necropolítica. Agora, se nós pensarmos num aspecto de evolução cidadã, social, de superação da violência, não, o cárcere não funciona. Há uma expressão que todo camburão e, consequentemente, todo presídio tem um pouco de navio negreiro, no sentido de selecionar e massacrar um tipo de população específica. Por outro lado, por condições históricas, não por responsabilidade pessoal, esta população específica vive em condições tão prementes que muitos, de fato, acabam no crime. Haveria uma alternativa de ordem, a palavra não é a mais adequada, mas de ordem prática, que permitisse que, considerando as circunstâncias de fato históricas do Brasil, conduzisse a outro modo que não fosse o encarceramento? Sim, de maneira prática é a reparação histórica. A reparação histórica do que o nosso país e o Estado fez contra as populações negras, né? A nossa situação atual nas prisões, né, é de um percentual proporcionalmente muito maior de negros do que de brancos, certo? Os estudos que se fazem apontam muito claramente que um branco vulnerabilizado possui a metade da chance de um negro vulnerabilizado de ir preso. Proporcionalmente, é o negro vulnerabilizado que vai ser o foco e a seleção do Estado. E isso é o resultado do Brasil efetivamente racista, né? E não igualitário. E eu falo como branco, que nunca sofreu racismo, mas que aprendeu ao longo da vida e aprendi ao longo da minha vida, da minha própria história, que eu fui um privilegiado, eu sou um privilegiado, eu tenho lugar de fala, eu sou ouvido. E é por isso que eu tenho uma responsabilidade como ser humano e cidadão de ser antirracista e de lutar para que haja superação da violência contra os negros no país. O nosso sistema de justiça criminal e penitenciário e penal, ele tem essa identidade escravocrata. Isso é desde a época da escravidão, em que os negros escravizados, a partir, por exemplo, do Código Criminal de 1830, aos negros escravizados que viessem a ser condenados por um crime qualquer, as únicas penas possíveis para os negros escravizados condenados por crime eram pena de morte, de açoite ou de galés. Os brancos tinham outros tipos de penas, de prisão, de alguma limitação, alguma coisa assim.
E por que os negros escravizados não? Porque o parlamento de então, muito embora houvesse existissem deputados parlamentares contrários, mas foram minoria para o Código Criminal de 1830, o parlamento entendeu que a senzala era pior do que a prisão. Então, o negro escravizado que cometesse um crime, ele tinha que pagar com uma pena maior do que aquela da qual ele já vivia. E a prisão não seria tão grave assim. Isso a gente vê até hoje, né? A justificativa do nosso legislador e da sociedade como geral está impregnada em nós é que as prisões têm que ser um lugar pior do que a nossa realidade social, da realidade social da qual nós vivemos. E isso, essa identidade racista do sistema penal, ela migrou a partir do momento da abolição da escravatura, uma abolição inconclusiva, porque a partir da abolição da escravatura, os historiadores sabem muito bem disso, que houve um processo de tentativa de embranquecimento da população com colônias europeias sendo trazidas para embranquecer a população. Então, os brancos vieram da Europa subsidiados pelo governo brasileiro para ter suas terras, suas produções, enquanto que os negros libertados, que viveram mais de 300 anos nessas terras, construindo o país, foram para a margem. E a forma do Estado controlar os negros que foram para a margem foi através do direito penal e das forças de segurança pública, de proteção ao branco. E isso tudo é uma carga que vem no nosso sistema de justiça criminal. Então, é absolutamente concreto falar que as prisões de hoje são os navios negreiros do século XXI, porque elas efetivamente açoitam as peles, os corpos negros que estão dentro da cadeia e que aqueles que não estão correm um sério risco de para lá serem mandados. A violência não segue a linha da pobreza, a violência segue a linha da riqueza. Então, quando a gente diz que o foco do direito penal são os vulnerabilizados, não significa que são os vulnerabilizados que cometem mais crimes, certo? O que acontece é que o braço penal, ele atenta apenas aos vulnerabilizados, tanto é que o percentual de pessoas, de crimes que levam alguém à prisão hoje, chega de cerca de 70% das pessoas que estão presas por tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, que são aqueles selecionados pelo Estado, então, com o seu braço penal para pegar aquela população que vive na margem e acaba cometendo esses ilícitos na ótica do Estado. Aqueles que têm um poder aquisitivo maior, que compram seus apartamentos duplex de 10 milhões de reais à beira-mar em cash, esses não são alcançados pelo direito penal. Então, o Brasil tem, sim, nas suas prisões, os navios negreiros do século XXI, o que é terrível e lamentável. A violência que caiu sobre os negros, a expressão é do Darcy Ribeiro. Quer dizer, o senhor de escravo, ele sempre foi um bandido, se formos considerar o Código Penal. Ele fazia violência física, ele estuprava, ele fazia o que qualquer Código Penal de qualquer país civilizado puniria. Então, esse recorte étnico, estabelecendo o negro como um outro, que, ao fim do regime de escravidão, se pensou em devolver para a África, se pensou em mandar para o Paraguai, se criou uma lei chamada de vagabundagem,
porque o negro que não estava mais na senzala, com dificuldade de emprego, tinha que aceitar condições aviltantes de trabalho. De fato, a história do Brasil é uma história que tem esta marca e hoje, com algumas pequenas compensações, ainda há quem se manifeste contra. Já a voz do magistrado João Buck tem se levantado e, nos limites, pelo menos, da sua profissão, cumprindo o que a lei manda. E, no simples fato de cumprir o que a lei manda, cria polêmicas, ou é polemizado, porque não é ele que cria polêmicas, o juiz apenas cumpre a lei, mas ela é polemizado. Muitos o reconhecem como um juiz que está cumprindo o que deve, está dentro da legalidade, mas muita gente o considera um juiz bonzinho, um juiz de esquerda. Alguns o consideram um juiz comunista. Como é que é lidar com a pessoalidade do exercício da profissão? Como é que é lidar com essas considerações que são feitas ao simples cumprir a lei? Uhum. Sim, num primeiro momento eu tenho que compreender que, como uma pessoa que exerce um cargo de poder, né, eu devo entender que as críticas e posições contrárias são próprias de uma sociedade democrática. Então, é claro que com humildade, e é um exercício permanente, eu tenho que aceitar que não se agrada a todos e esse é o processo correto e democrático, porque é a forma de, através da discordância, entrar numa concordância, assim dizendo. Entretanto, quando o discurso é de antagonismo e de eliminação do outro, aí eu lhe digo que eu não aceito. E nos últimos anos, a partir de 2019, o discurso do ódio, baseado em matérias mentirosas, né, atualmente chamadas no inglês de fake news, né, de notícias mentirosas, falsas, eu senti um recrudescimento de atitudes contrárias, não somente ao meu trabalho, mas à minha pessoa. Então, eu já senti pessoas, já percebi pessoas que em ambientes públicos se incomodaram com a minha presença e, posteriormente, eu soube que me ameaçaram pelo simples fato de eu ser um juiz da execução penal e que trabalha com direitos humanos. Já lançaram mentiras em redes sociais, então tentaram desconstruir, né, e atingir a minha honra, o meu caráter, o meu trabalho, e isso absolutamente eu não aceito. Eu costumo dizer que não há como se dialogar com um fascista. Quando alguém está tentando te eliminar, você reage. Você não diz assim, com licença, por favor, vamos dialogar, né? E isso recrudesceu nos últimos tempos. Agora, quando eu faço a comparação daquilo que eu sofro não é nem por uma opção, aquilo que eu sofro porque eu entendo o meu dever constitucional
de jurisdicionar conforme os direitos fundamentais, aquilo que eu sofro por isso, os estigmas que eu sofro, não tem comparação com aquelas pessoas que efetivamente sofrem todos os seus dias violência e lutam para sobreviver. Então, eu tenho que realmente me fortalecer, reagir, mas entender que aquilo que eu sofro não é comparável àquilo que milhões de brasileiros sofrem todos os dias na sua vida. Então, mas é sempre uma luta diária. Eu sei que nas faculdades de Direito, que afinal eu também cumpri, se estuda um pouco de história de violência, se estudam os direitos construídos pelas civilizações. Eu sei que o judiciário faz uma seleção rigorosa para admitir alguém em seus quadros. Eu sei que no Brasil há esforços de magistrados, como, por exemplo, na Associação Juízes pela Democracia, tentativas de se sensibilizar para com as coisas públicas, mas eu não tenho dúvida que a sua posição ela é um pouco solitária, ou seja, existe uma grande quantidade de magistrados que trabalham com execução penal e poucos deixam esta marca de brigar pelo civilizado dentro de um sistema. O senhor, ou tu, né, és voz única também dentro do judiciário, ou é uma voz muito marcante por ser minoritária? Como é que é esta relação com o Poder Judiciário? O Poder Judiciário não estaria um pouco como poder obrigado a cumprir a lei como se cumpre na comarca de Joinville? Quer dizer, por que o judiciário abandonou este assunto e nem mesmo o discute suficientemente? Sim, primeiro de tudo, assim, eu me sinto muito honrado e satisfeito em pertencer ao Poder Judiciário. Foi a casa que eu escolhi para exercer a minha profissão e na medida do possível, eu sou feliz na minha atuação como juiz. As críticas que eventualmente eu faço ao sistema de justiça criminal e à instituição do Poder Judiciário, elas não são pessoalizadas, elas são em caráter geral, né? E nesse ponto, o que eu tenho percebido ao longo dos anos de judicatura, e já tenho alguma história, é que, é claro, o Poder Judiciário é formado por pessoas que vêm de uma sociedade brasileira que não elaborou a questão da igualdade social, não elaborou o seu histórico de um país racista, colonialista, patriarcal, que é proveniente de uma sociedade que ainda entende que o mérito, a meritocracia é que faz com que as pessoas cresçam. Quando nós sabemos todos, e todos os sociólogos e analistas apontam muito bem que a questão é quando uma pessoa ela vive em vulnerabilidade, a culpa, a responsabilidade é do Estado, é do coletivo, e não é dela, intrínseca dela. Então, o judiciário é formado por essa sociedade. E então a gente acaba percebendo um judiciário que não vê racismo, né? Não diz que existe racismo no país, que não diz que existe desigualdade social e que basta
querer e fazer por merecer que se tornará um juiz. Ora, não vai, tanto que a média dos juízes é proveniente da classe média, né? E mesmo aqueles que de uma classe econômica mais carente, são pessoas que tiveram sua estrutura, suas famílias apoiando, quer dizer, tiveram essas oportunidades diárias e permanentes, uns mais, outros menos, mas tiveram. Então, o judiciário é formado por essa população. E é preciso que essa formação humanística, ética e humanística, aconteça dentro do Poder Judiciário, para que o Judiciário, primeiro, na forma dos concursos públicos, né, para a magistratura, observarem essa pluralidade da população brasileira e através de reparação histórica, oportunizarem que as populações mais vulnerabilizadas tenham acesso a esses cargos, né? E dentro disso, fazer uma formação do magistrado. Como isso ainda está muito distante no nosso país, nós acabamos necessitando que isso venha, de certa forma, de cima para baixo. Quando eu digo vir de cima para baixo, eu digo que vem da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já disse que o Poder Judiciário brasileiro é responsável e pode ser responsabilizado pelo estado de coisas inconstitucional que são as prisões, pelo Supremo Tribunal Federal, que já na ação, né, na DPF 347, já declarou a situação carcerária brasileira como um estado de coisas inconstitucional, dizendo que o judiciário, na omissão do poder executivo, deve agir, porque a violação aos direitos humanos acontece sob seus olhos e sua batuta e sua caneta. O Conselho Nacional de Justiça tem emitido muitas resoluções e recomendações no sentido de que os juízes assumam suas responsabilidades para com o sistema prisional e na garantia da jurisdição e dos direitos fundamentais dos presos. Isso vem, então, de cima para baixo e acaba, de certa forma, fazendo com que o juiz, queira ou não, atue mais para esse lado. Porém, estamos ainda muito longe. E aí, eu posso lhe dizer que eu já superei a sensação de solidão no meu trabalho. Por que eu já superei? Porque é muito tempo. Eu já estou à frente da execução penal há mais de 10 anos. E como juiz criminal, aqui em Joinville, desde 2002. E os posicionamentos que eu tomo, que não deveriam ser polêmicos, que deveriam ser a regra, são posicionamentos amparados na Constituição, nas convenções e tratados internacionais de direitos humanos, né? E nesse filtro. E a partir dali é a minha atuação. Ela não deveria se tornar polêmica a partir disso, ela deveria ser muito bem compreendida. Ao longo dos anos, eu percebo que as pessoas já aceitaram o meu posicionamento em razão da insistência de eu assim me posicionar, mesmo dentro do Poder Judiciário, que num primeiro momento havia muita crítica. Atualmente eu penso que isso talvez tenha arrefecido, não no sentido de recursos sobre as minhas decisões, porque isso é natural, o devido processo legal assim deve ser, e nenhum juiz de primeiro grau deve ter a palavra final, porque eventualmente ele pode ter interpretado de uma maneira equivocada ou minoritária, e os recursos existem para isso. Então, em resumo, eu diria que já me senti mais sozinho.
atualmente não tanto. Fico feliz de ouvir essa resposta. Isso demonstra que estão circulando outras opiniões, outros modos de considerar a coisa jurídica, a coisa social, a coisa política. Desculpe interromper, Léo, mas é que assim, eu acredito que aquelas imagens, aquelas notícias falsas, elas não sobrevivem quando você permanece e renova e continua fazendo o seu trabalho. Aí, mesmo aqueles que no primeiro momento apontavam com base em fake news e diziam: esse sujeito passa a mão na cabeça de bandido, solta todo mundo, mesmo essas pessoas com boa fé, vão perceber que esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é jurisdicionar conforme a Constituição, os direitos fundamentais e conforme um direito penal mínimo, que assim deve ser. Então, a minha atuação é efetivamente de defesa e de retaguarda da Constituição dentro das prisões, no sentido de proteção mesmo da dignidade da pessoa humana, daquele que está preso. E isso, ao longo do tempo, se repetindo, aquele que tem boa fé e boa vontade acaba percebendo e dizendo: não, poxa, ele quer um mundo melhor, ele quer um mundo menos violento, e é por isso que ele trabalha dessa forma. E aí esses muros acabam sendo derrubados, esses preconceitos. Agora, como eu falei antes, nem todos têm boa fé. Existem as pessoas de má fé, e que eu diria até com alguma perversidade, e que jamais vão aceitar que alguém fale que a questão do Brasil é de desigualdade social e de falta de oportunidades a essa juventude brasileira que está em petição de miséria e morrendo pela violência ou pela fome, ou mortes simbólicas ou mortes físicas. Né? Essas pessoas, efetivamente, não merecem um diálogo, e sim merecem uma oposição. Sim, há uma expressão que tu usaste e que me parece a adequada mesmo, que é reparação histórica. Porque muita gente se insurgia contra a ideia de eu tenho uma dívida. Não se trata de uma questão pessoal, é uma questão de história. A história do Brasil deve a algumas pessoas uma reabertura de possibilidades, um reajuste de situações, uma recontratação das coisas. Não é razoável que alguns queiram o ônus de ter todo o bônus, porque é constrangedor você viver oferindo vantagens, mesmo para quem pensa em competitividade, em vida como disputa. Mesmo assim, não tem sentido partir de certas vantagens que o outro não tem. Agora, eu queria levantar uma questão que foi razoavelmente discutida há uma década, quando se falava mais em direitos humanos. Hoje se fala mais em reparação histórica. É que os direitos humanos nasceram como reação a um estado divino, em que se acreditava que as divindades estariam regendo as coisas, e o direito humano, então, responsabilizava a humanidade pelos destinos da história, dos atos, das consequências, dos fatos do mundo. Mas o direito humano, ou os direitos humanos no Brasil, por algum tempo, eles não foram um pouco glamourizados, confundidos com bondade no lugar de justiça, confundidos com uma mentalidade salvadora no lugar de uma mentalidade que responsabilizasse o humano pela sua própria humanidade? Nossa, perfeito. Assim, o que eu tenho lido
a respeito disso e percebido é que, é claro, nunca, assim, nós sabemos que ao longo dos tempos, a evolução e os avanços no que se refere aos direitos humanos não vieram de livre e espontânea vontade do Estado. Sempre foi o povo, nos seus coletivos, nas suas lutas, que arrancou isso a seu favor, como direito. Esse é um direito da minha personalidade, da minha dignidade. E isso a gente percebe em todas as sociedades, pelo menos ocidentais, que essa luta parte do povo e não é uma coisa espontânea do Estado. E é claro que, quando a gente fala, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que veio em contrapartida como reação ao Holocausto, ao extermínio judeu, de ciganos, de negros, de opositores políticos, né, durante o nazismo, né, da Alemanha nazista, nós temos que lembrar que os genocídios aconteceram em muitos outros lugares da nossa história, e o genocídio armênio, né, o extermínio dos povos originários das Américas, né, a própria, né, o sequestro dos negros africanos e sua escravidão ao longo, né, de 300 anos. Então, essa violência, ela vai acontecendo e se sobrepõe em vários lugares. Quando a gente viveu num período, pelo menos eu não sou historiador, mas eu percebo isso, de que realmente os direitos humanos era uma forma de... Não sei se seria mais ou menos essa palavra, um paternalismo, um assistencialismo, no sentido de dizer, olha, ele é vulnerabilizado, vem aqui que nós vamos lhe acolher e você é mais uma vítima de tudo isso aí. Ele é vulnerabilizado, ele é mais uma vítima de toda essa situação, mas a atuação dos direitos humanos, ao pé da letra e no seu fundamento, é uma atuação emancipatória. Quando eu vou nas unidades prisionais e quando eu falo com os presos, eu não espero encontrar um preso bonzinho, um preso que abaixa a cabeça. O que eu espero é encontrar pessoas conscientes do motivo pelo qual estão lá, conscientes da sua história e conscientes de como sair daquele ciclo de violência. Eu espero pessoas que me olhem face a face e não abaixem a cabeça. E é muito difícil, porque o Estado atua de forma, primeiro, a quebrar a espinha dessas pessoas, e algumas outras pessoas que pretendem realmente fazer o bem acabam tratando as pessoas presas de uma forma infantilizada. Uhum. E é isso que não pode acontecer, e é isso que, digamos assim, no meu âmbito de atuação de retaguarda dos direitos humanos, o meu âmbito é de emancipação mesmo, de fazer com que os presos se reúnam, conversem comigo de frente a frente e vamos ver o que pode acontecer, vamos ver como é que está a situação da água, como que está a situação da alimentação, o que pode melhorar, o que não tem como melhorar, o que é para amanhã, o que é para depois. Vamos falar de igual para igual, porque afinal é a vida deles lá dentro. Então, eu diria, concordo com essa ideia passada, mas que eu acredito que está sendo superada, de que a atuação dos direitos humanos precisa ser uma atuação emancipatória das pessoas que são violadas no seu dia a dia no que se refere a seus direitos. Eu tenho mais duas questões que eu gostaria de levantar, tendo em vista o tempo que nós temos de entrevista. Eu farei ambas e deixo a seu critério a forma de resposta.
Uma delas é a questão do chamado identitarismo. Alguns setores da esquerda entendem que o identitarismo, ou seja, os negros se organizando enquanto tal, as mulheres se organizando enquanto tal, trabalhadores rurais se organizando enquanto tal. Alguns setores da esquerda entendem que isso atomiza os movimentos políticos e enfraquece. Já quem defende entende que as especificidades de algumas questões têm que ser discutidas especificamente, e entre elas está a das mulheres, a questão de gênero, que demarcou um território no espaço social indiscutível. Já há mais mulheres passando para a magistratura do que homens, ainda que as mulheres não estejam em maior número no pleno do tribunal ainda. Agora, a questão negra não foi, evidentemente, resolvida. Então, eu gostaria da sua opinião sobre essa questão da atomização ou da especificação das lutas sociais necessárias. E um outro aspecto que eu queria pedir a sua consideração, se houver tempo depois, claro que podemos seguir conversando, o interesse é nosso, mas uma outra questão é que as chamadas organizações criminosas, elas me parece que foi uma resposta necessária à sobrevivência no presídio. Eu não estou defendendo as organizações criminosas, mas me parece que, se não fossem elas, primeiro não haveria uma certa ordem, depois não haveria com quem conversar, e depois não haveria como resistir dentro do presídio. Então, eu queria perguntar, as organizações criminosas, do ponto de vista de gerência, eu não estou entrando em questões morais, em questões legais, mas as organizações criminosas, do ponto de vista de gerência do sistema, facilitaram? Mas é claro que sim. O Estado dialoga com aquelas organizações, né, que tem dentro do sistema. O que nós temos que lembrar é que, ressalvado o Comando Vermelho, né, do Rio de Janeiro, que teve uma origem da prisão política durante a ditadura, e que, então, a partir dali, houve uma conscientização de classe dentro do sistema prisional. O PCC em São Paulo tem uma outra origem já, a partir das Serpentes Negras, na década de 80, o massacre do Carandiru, as comissões de solidariedade, então tem as suas origens. Agora, o fortalecimento das facções, ele se dá exatamente, como eu falei antes, da ausência do Estado. Então, vamos imaginar que aquele menino que tem um histórico de omissões e de carências desde o seu nascimento, mora num ambiente vulnerabilizado, e aí não é se justificar que a pobreza gera violência, eu já falei, a violência segue a caminho da riqueza. Aquele menino que vai crescer como num estado que forma consumidores e não cidadãos, num estado patriarcal e machista, ele vai querer ter as coisas para se ascender socialmente, e ele não vai encontrar na escola esse caminho, né? Porque a escola, em petição de miséria, também não tem como atender esses anseios, e ele vai começar a praticar pequenos ilícitos aos 12, 13 anos, com a evasão escolar. O Estado não vai comparecer nesse momento de apoio e prioridade ao adolescente, e o Estado vai comparecer quando ele tiver 18 anos e ele cometer um primeiro crime, e aí, como eles mesmos já me disseram, aí vão ter a certidão de nascimento deles, que vai ser o auto de prisão em flagrante. O Estado vai olhar para eles, vai colocar um carimbo na testa e vai mandar para uma prisão, e vai chegar numa prisão sucateada, sem um sabonete para tomar banho, sem um colchão para dormir. E quem vai se aproximar dele ali vai ser a facção,
que vai dizer: vem aqui que nós te protegemos. Precisa de um sabonete? Nós temos sabonete. Tua família lá fora ficou em mau estado? Nós vamos auxiliar a tua família lá fora. E ora, se eu tivesse 18 anos, entrar e estivesse entrando numa unidade prisional nessas condições, é óbvio que eu iria me aliar aos meus irmãos que pela primeira vez olharam para mim e vão me proteger. Só que 6 meses depois eu vou sair da cadeia encomendado. E aí a violência realmente fora de guerra entre facções e do tráfico de drogas é muito forte. E aí eu vou matar e eu vou morrer. E eu não vou passar dos 28 anos de idade. E é isso que as pessoas não entendem quando você fala em facções criminosas. Quando você entra numa prisão, o que eu converso com os representantes de galerias, eu converso sobre o fornecimento do café, sobre está faltando água na cela número tal. Nós temos 2 presos na cela número tal que não tem colchão, estão precisando dormir, que estão dormindo no chão. É isso que se discute num diálogo com representantes de facções criminosas, o cumprimento da lei dentro da unidade prisional. Então, existe muito misticismo sobre isso, quando na realidade são questões muito práticas e legais que se discutem lá dentro. Então, é preciso se estudar mais sobre isso, porque há uma desinformação por culpa do próprio Estado, que não esclarece o que acontece dentro do sistema prisional. E a sua primeira pergunta, que agora se tornou a última, né, sobre o identitarismo, eu concordo, e a gente percebe isso, na minha opinião, e aí já foge um pouco da minha especialidade, mas, assim, num primeiro momento, nós temos que nos unir. Existe uma luta de classes, é o discurso da luta de classes, né? Quem sofre no país hoje é a classe trabalhadora, e dentro da classe trabalhadora vai ter a mulher, vai ter o negro, vai ter o LGBT, vai ter o indígena, vai ter todas essas minorias políticas. Então, eu concordo que a conscientização tem que ser geral. A luta é uma só. A luta é de oportunidade para todos. Oportunidades, no plural, melhor dizendo, para todos. Perfeito. Acontece que, dentro disso, eu percebi, ao longo dos últimos anos, um esquecimento da questão da pessoa e da sua identidade, se sentindo abandonada naquilo que ela é. E aí, a partir daí, pode haver um enfraquecimento da luta, porque aquela pessoa não se sente representada por aquela luta. E aí, essa conscientização que precisa acontecer. A luta é geral e é de classes, e é da classe trabalhadora, mas dentro da classe trabalhadora existe a pauta identitária que precisa ser olhada e valorizada e pensada naquilo que cada um tem e naquilo que cada um é, para que ele se sinta efetivamente pertencente. Posso ter sido genérico, mas é mais ou menos esse o meu pensamento. E, assim, eu sei que o nosso tempo está terminando, é curto. Para encerrar minha fala, é o meu agradecimento da oportunidade, Léo, de conversar aqui no Instituto Cidade, que tem pautas tão importantes e tão prementes e tão urgentes para o Brasil do século XXI, de 2022. Eu tenho certeza que a onda fascista que o nosso país tem sofrido, ela vai arrefecer. Ela vai arrefecer. Restará a nós aprendermos a lição. Mas que ela vai arrefecer, ela vai, e essa onda vai virar.
Muito obrigado. João Marcos, muito obrigado por conversar conosco. Eu quero declarar a minha admiração política, no sentido civilizatório que essa palavra tem, a minha consideração pela gentileza de nos receber, e queria pedir para todo mundo que ouviu a entrevista que ajude o Instituto Cidade a divulgar ideias, e as ideias dessa entrevista merecem ser divulgadas. Muito obrigado. Obrigado.